Fala, meu povo, tudo bem com vocês, gente? Até que enfim vim gravar para vocês para falar de um assunto mais pedido e talvez mais temido pelas mamães, por algumas mamães. Sim, eu vim falar sobre o desmame, até que enfim, né, gente? Vim aqui falar com vocês sobre o desmame. Vou dar algumas dicas para vocês aqui, falar de um pouco sobre o processo que eu passei com o Davi Miguel do desmame, para dar aquela forcinha para você, mas nunca se esqueça, gente. Procure sempre o seu pediatra, opinião do seu pediatra, do período que tem que ser feito, tá bom? Quando que pode começar, porque os bebês, né, a indicação é que a amamentação pode ser até os 2 anos, tá bom, gente? Então anota aí no papelzinho, tá? É o seguinte, aí eu passei a amamentar ele na parte da manhã, para tirar da tarde e amamentar à noite. Pegou aí? Amamentar de manhã, para tirar à tarde e amamentar à noite. Uma dica que eu dou pra vocês, se você tem mamadeira, principalmente aquela mamadeira que tem um bico, vou deixar uma foto mostrando pra vocês, que tem um bico que lembra o seio, né, o do seio, troque, porque hoje em dia tem mamadeiras que é de transição. Olha aí como a gente tem essa ajuda. Hoje tem as mamadeiras de transição, copinhos de bico de transição, para não ter associação com o seio. Então, gente, quando eu procurei sobre o desmame com o Davi Miguel, porque estava perto já dele fazer 2 anos, e o meu objetivo era que quando chegasse o aniversário dele de 2 anos, eu já tivesse conseguido desmamar ele, sabe? Então, a pessoa que me acompanhou todo esse tempo, desde a gravidez, né, eu pedi informações sobre como deve ser feito o desmame. E ela me passou da seguinte forma. Geralmente, né, um bebê que nessa idade, aproximada de 2 anos, eles amamentam na parte da manhã, da tarde e da noite, né? Tem 3 períodos de amamentação. O Davi Miguel não mamava de manhã, ele só mamava à tarde para dormir e à noite também, né? Bem apegado para dormir, que é o mais difícil, gente, o mais difícil de tirar. Então, o que eu passei a fazer, que ela me deu a dica, foi o seguinte, de começar a amamentar ele na parte da manhã, para poder tirar a parte da tarde. E não foi fácil, porque ele dormia à tarde e ele só dormia mamando. E foi muito difícil, porque uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, gente, é o seguinte. A criança, né, o bebê já nasceu com aquele vínculo da amamentação. Então, para ser tirado algo que é natural desde que ele nasceu, é muito difícil. Não é fácil. Então, vai ter sim frustração, tá? Não espere que não vai ter frustração da criança, principalmente frustração sua, porque vai ter frustração sua, do bebê. Ele vai ficar sentido, vai chorar muito, mas a parte da amamentação, ela tem uma questão muito mais da mãe para com a criança, né? Então, assim, nós temos que ser fortes, nós temos parte muito de nós, mamães, não abrimos mão. É difícil, teve alguns momentos que eu abri mão, mas que saíssem da rotina por abrir mão. Mas levaram 3 meses. 3 meses para o desmame do Davi Miguel, gente, leva tempo. Tem criança que é mais rápido, tem criança que vai demorar, assim como o Davi. Importante a gente trabalhar a questão do respeito para com a criança, para não ter aquele tipo de desmame que você passa uma borra de café ou uma pimenta, trazendo uma aversão à criança da amamentação. Sendo que foi um momento tão lindo entre a mãe e o bebê, para criar uma aversão agora para desprender, bom, eu não acho isso uma atitude muito bacana, sendo que tem uma forma melhor de desprender a criança sem ter uma aversão daquilo que é lindo, daquilo que é belo e que faz parte da vida da mãe e do bebê. Como eu tirei o peito dele à tarde para ele dormir, às vezes eu dava na mamadeira de transição um suco, ou até mesmo um pouco do leite mesmo, leite de saquinho, que é o mais saudável, ou de caixinha, o que tiver mais acessível para você. Porque aí ele vai desprender do seio naquele momento da tarde, tá? Que não é fácil, pra mim não foi fácil. Davi Miguel chorou muito, eu chorei muito, eu passei muito estresse, mas eu consegui tirar o da tarde. Outra dica importantíssima que passaram, tá bom? Que me foi passado de orientação é o seguinte:
Use camisetas apertadas, casas que a criança não vai ter acesso pela gola ou pela lateral, igual essa aqui, para dificultar a criança, tá? Dificultar o bebê, de ficar pegando para poder amamentar, porque eles fazem isso sim, só no momento de frustração que você está tirando. Seja sempre firme nas palavras, igual, vou dar um exemplo que eu fazia com o Davi. Filho, agora você não vai mamar, mama, agora só para dormir. A criança tem um entendimento na sua forma de fala para com ela também, né? E ser firme, gente. Firme porque a gente consegue. Eu achei que não ia conseguir, não, mas eu consegui, triunfei. Então você vai colocar uma camiseta que vai estar sempre mais justo o corpo e que tenha dificuldade da criança, né, do bebê colocar a mão. Com sutiã também para ajudar bastante esses mais firmes de bojo que a gente não usa durante a amamentação. Você voltar a usar esses sutiãs mais comuns para dificultar o acesso do bebê e nesse tempo de transição de desmame. Logo que eu consegui tirar a parte da manhã ou a parte da tarde, eu já pulei para a parte da manhã. Então, ele de manhã, o que eu fazia? Eu não estava dando mamar de manhã, já que ele tomava um café da manhã bem reforçado. É importante. Faça um café da manhã bem reforçado para o seu bebê com frutas, enfim, pão, pães, suco. Então, eu dei o peito para colocar um suco, um café da manhã bem reforçado para ele não ter associação que aquele momento seria de mamar, mas de tomar o seu café da manhã, depois almoçar e depois dormir, depois com suquinho ou com leite, mas não que seja do peito, mais direto na mamadeira, no copinho, tá bom? Pra ele ir desprendendo, porque o mais difícil fica o da noite, que, olha, é difícil. A gente sabe que cada mamãe tem de uma forma, mãe com bebê tem uma forma, mas pra mim o da noite foi muito mais difícil, porque o Davi Miguel era bem apegado com a amamentação da noite, peito à noite, para dormir, porque eles mamam à noite, muitas vezes relaxar para dormir. Eu já tinha percebido que o Miguel não estava sugando leite, ele estava, termo chupetando é errado, mas ele estava chupetando o meu peito, relaxar para poder dormir. Ele não estava mamando mais, que ele não precisava, porque ele já mamava na mamadeira. Então, assim, ele mamava na mamadeira e pegava meu peito para relaxar. E isso me deixava muito cansada. Porque ele ia dormir 10h30, 11 horas, eu não tinha tomado banho, eu não tinha jantado. E são um dos sinais que precisa ter esse desmame. Um dos sinais, mamães, que vocês podem reparar que é o momento do desmame para vocês, porque o desmame é isso, não é só para o bebê, mas é para os dois, a mãe e para o bebê. Os sinais são quando você já não tem aquele prazer da amamentação, porque já está um desgaste muito grande, né? Quando você percebe que o seu bebê ele não está alimentando ali do leite, mas ele está só com um tipo de apego, sabe? Então, se você não tá tendo mais aquele prazer, tá desgastado, tá difícil, o filho já tá aproximando de ter 2 anos, então não sinta culpa, mas é porque é o momento necessário. E uma que eu tenho aprendido com o Davi Miguel é que na hora certa, no momento certo, que eles se sentem amadurecidos, acontece, gente. Acontece de forma natural, sem precisar brigar, xingar, agredir a criança, você se agredir e se sentir culpada também. Pra tirar o desmame, né, a amamentação da noite não foi fácil, mas eu tive que insistir muito, mesmo com o Davi, com muito choro, muita dificuldade. Teve uma semana que eu consegui, assim, dar uma reviravolta para dele. Coloquei ele pra mamar com o pai dele a mamadeira, se eu ia tomar banho, ia fazer outras coisas, não ficava no mesmo local, porque a gente sabe que eles vêm pelo cheiro também. E ele dormiu uma semana toda sem mim, eu tava super feliz, que do nada ele começou a cismar que queria só dormir comigo. Ele não aceitava dormir com o pai dele, era só comigo, chorando, berrando. Gente, foi muito difícil. E o Davi Miguel é do mês de novembro, e quando começou a chegar novembro, e eu tinha começado o desmame em setembro, outubro, novembro. Eu acho que eu comecei o desmame foi em setembro. Então tava muito difícil, porque tava chegando já o aniversário, tava meio frustrada, falando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Semana do aniversário do Davi Miguel, que ele é de 15 de novembro,
Na semana do aniversário do Davi Miguel, além de eu estar lutando no desmame, preparação de aniversário, aquela coisa toda, ele também começou a ter sinais de que estava nascendo dente. Então ele começou a ter febre também na semana do aniversário dele. Foi uma luta, gente, muito grande, muito grande. E eu fiquei preocupada, mas assim, uns 3 dias antes do aniversário do Davi, que foi exatamente num sábado o aniversário dele, se eu não me engano, foi num sábado. Se eu não me engano, se não foi sábado, foi domingo, gente, eu não vou lembrar. Mas 3 dias antes ele teve febre. Mas na semana, gente, chegando os dias do aniversário dele, ele largou o peito. Ele começou na semana do aniversário dele, na hora de dormir ele ficou mais cheinho por causa da mamadeira. E eu conversando com ele, filho, você não vai mamar mais, filho, você já tá grande. Tá secando o peito da mamãe. E realmente estava, gente, eu não inventei pro meu filho. Eu percebi também que foi um dos sinais que o meu leite estava diminuindo. Estava diminuindo, o meu seio também mudou muito. Então foi mais um sinal que eu percebi que era o momento de fazer o desmame. Aí ele começou a dormir só com a mãozinha assim em cima do meu peito. E foi assim, aquele momento assim que eu chorava, porque eu sabia que eu ia sentir saudade, coisa de mãe, né, gente? Meu olho tá até enchendo de água. Antes de eu começar o desmame, eu lembro que eu comentei com o Henrique, meu esposo, que um dia eu comecei a chorar e olhar pra ele dormindo e falei, um dia ele não vai mais mamar. Vai ser dos momentos que ele vai desprender de mim e ele não vai mamar mais. E eu comecei a chorar, porque eu ia sentir saudade, eu ia sentir falta, porque é um momento único, né, gente? A gente passa nossas dificuldades, mas ele passa, e passa rápido, como eu acho que todas as fases de uma criança, todas as fases da nossa vida, passa rápido. E ele foi dormir segurando assim, com a mãozinha aqui no peito, porque também era difícil de fazer ele dormir. Sem o peito é uma fase difícil de fazer dormir. Ele dormiu sozinho, e ali ele foi caminhando. Sabe, teve alguns dias que ele pediu, vai ter recaída. Não pensa que seu filho não vai ter recaída, porque vai ter. Acontece e é normal. Com muita paciência, eu falava assim com ele. E de certa forma, ele entendia. E foi assim que aconteceu o desmame. Aconteceu de uma forma bem madura de nós dois, tanto para mim quanto para ele. Porque é um momento que eu entendi que eu precisava desmamar, um momento que ele também já ia fazer 2 anos, e foi bem exato assim na data. Foi muito bom, e eu não senti culpa, que eu achei no começo que eu estava sentindo muita culpa, que estava muito difícil. E foi uma forma natural, respeitosa, eu respeitando o meu filho nesse período e ele entendendo o que eu estava passando para ele, era um momento exato. Então é muito importante no desmame, mamãe, você ver isso, porque é muito individual. Que você e seu filho, sua criança, enfim, que é o momento certo de vocês, que vocês vão conseguir. Então procure seu pediatra, procure a pessoa que acompanha vocês, no que tem que ser feito, em dicas, mas o que eu tô dizendo aqui pra vocês é uma regra, tá? Mas é como funcionou para mim o Davi Miguel. Foram essas coisas que eu vou repassar aqui pra vocês. Repassando aqui pra vocês então sobre o desmame. Que a criança já tenha aproximadamente 2 anos, que você tenha percebido que o seu leite tem diminuído, se tenha acontecido estresse no momento da amamentação, cansaço excessivo, se você percebe que o bebê já não está mais sugando para se alimentar, mas somente para ter um apego, que já mame a mamadeira e já alimente bem. Persista, insista, tenha muita paciência. Você tendo o seu parceiro que ele te ajude, tenha paciência também, passe para ele esse entendimento, esse momento que precisa assim dos dois, apesar de ser muito íntimo da mãe e o bebê, precisa do auxílio do pai ou de qualquer outra pessoa que você tenha para ter uma ajuda. É interessante você estar tendo o acompanhamento do pediatra, que te acompanha o tempo todo, e sua criança. Mas é basicamente isso, gente. Muita paciência, muito amor e força, porque dá certo, tá? Um beijão pra vocês
Espero ajudar vocês aí nessa fase. É tão difícil, mas é uma fase e passa. Beijão pra vocês. Segue no meu Instagram lá, tá bom? Curte aqui se você gostou, beleza? Compartilha pra chegar pra outras mamães que estão por esse momento tão difícil. Beijão, meu povo.